Olá, está começando mais um programa Conversando com Cientistas. Essa é uma iniciativa do Colégio de Estudos Avançados da Universidade Federal do Ceará, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação Social e Marketing Institucional da UFC. Aqui nós conversamos com grandes pesquisadores da universidade sobre suas trajetórias de vida e acadêmica. São pessoas que contribuem com o avanço da ciência brasileira. E hoje nós estamos recebendo o professor da Faculdade de Medicina, Aldo Ângelo Moreira Lima. Professor Aldo, muito obrigada aqui pela sua participação no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Ruth. É um prazer estar aqui presente. Para começar, a gente quer falar um pouco da sua trajetória na educação básica, na educação primária, né? O senhor estudou em escolas muito conceituadas, tanto públicas como privadas, tanto lá em Aracati, que é a sua cidade de Natal, como aqui em Fortaleza. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa época da sua vida. É uma época muito interessante, porque já na escola pública, o grupo escolar Barão do Aracati, o grupo lá era bem já conceituado em termos de formação na área do primeiro grau, né, de 1ª a 4ª série. E obviamente que a gente, ao estar numa escola como essa e gostando de estudar, né, a gente se estimula para poder progredir nos estudos. E eu me lembro muito bem que o que me fez progredir assim de uma forma suave e assim positiva foi a consistência de fazer o dever de casa, né? Então o dever de casa para mim era uma prioridade. Então a minha mãe também tinha influência em meu pai, né? E dizia primeiro as obrigações e depois a diversão. Então essa tipo assim, orientação me fez com que eu preservasse ainda mais essa consistência de manter o dever de casa em dia. Então, nessa fase, Ruth, eu não tinha assim muita preocupação em acompanhar os cursos, porque eu via alguns colegas que tinham dificuldade, mas eu também notava que eles não tinham essa consistência de fazer esse dever de casa. Então eu comecei a ver com mais veemência de que o dever de casa era importante nessa sequência de formação. Então seus pais eles tiveram um papel fundamental nesse momento, nessa sua Sim, formação. Porque uma orientação de dizer que a obrigação primeiro do que a diversão, obviamente você começa a conectar que deve seguir as regras dessa educação, né? Eu sempre ouvi isso lá em casa também, professor. E existe algum momento chave que fez surgir o interesse do senhor pela área da saúde? Eu acho que foi no momento da formação já do científico na época, né, do final do primeiro grau hoje, né? Nessa época eu vim para Fortaleza e comecei então a estudar biologia num livro que tinha uma tradução da versão em inglês, né? E nesse livro já tinha a descoberta da estrutura do DNA, né? E na época também a gente fazia química, física, então eram ciências básicas mais fundamentais. A química tinha a sua tabela periódica, né? E a biologia ainda não tinha uma coisa muito assim consistente com o que eu chamo de tabela periódica da química, né? E foi com essa descoberta do DNA que me chamou a atenção que a partir daí a gente poderia ter um fundamento mais específico, factuado na biologia, né? Então isso me chamou a atenção. E aí, a partir daí, eu comecei a me interessar um pouco mais por biologia. Eu acho que desse interesse inicial, talvez tenha sido o início para o interesse na área médica, né? O senhor ingressou como aluno na Faculdade de Medicina da UFC em 1973. E aí, dentro da faculdade, veio esse interesse também pela pesquisa. Como foi isso, professor? Na realidade, a partir dos primeiros 3 anos na Faculdade de Medicina, eu comecei a fazer monitoria e sempre me chamava a atenção a questão de você ter um conhecimento mais aprofundado de conceitos na área de médica, né? Então eu não me satisfazia só com alguma informação básica, né? Eu queria um pouco mais de fundamentação, principalmente nessa área básica, né? Então fundamentos, por exemplo, de fisiologia, bioquímica e farmacologia me chamavam sempre a atenção para a pesquisa, né? Então foi a partir dessa monitoria na farmacologia que eu comecei a me aprofundar um pouco nessa área de formação
de pesquisa, né? Ou de pesquisador. Uhum. Quando o senhor terminou, então, a faculdade, o senhor foi fazer a residência, né, em infectologia, e durante essa residência o senhor trabalhou no Hospital Pediátrico Albert Sabin. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que é essa experiência no hospital, tratando casos de diarreia, né, mortes de crianças por essa doença, como é que isso impactou na sua carreira a partir daí? Bom, eu diria que começamos aí no 5º ano de medicina a gostar das doenças infecciosas, né? E a partir daí eu comecei a fazer estágio no Hospital São José de Doenças Infecciosas. E lá então a gente também tinha um internato. E comecei então a fazer uma decisão para fazer uma residência na área de infectologia, né? E já no 2º ano da residência, a gente tinha um estágio de 6 meses no Hospital Infantil Albert Sabin. E nesse estágio, realmente algo me chamou a atenção, que era a chegada de crianças com desnutrição e diarreia, e a gente tinha uma área de dieta muito intensa no Albert Sabin, e a gente tentava acompanhar essas crianças com essa dieta, com um tratamento específico, às vezes antibiótico de última geração, e as crianças realmente não saíam do quadro de desnutrição e diarreia. Então, algumas crianças realmente faleceram, e isso me chamou muita atenção, né? E nesse momento foi que me veio à cabeça de pensar e dizer assim, se eu tiver de fazer pesquisa na minha área profissional, provavelmente essa é uma área que eu faria e assim poderia ter algum impacto na saúde, né? E quando o senhor terminou a residência, acabou que o senhor não atuou na medicina da forma mais tradicional, né? Não clinicou. O senhor foi ser professor da UFC, entrou na universidade em 1981. Foi um caminho natural, depois desse interesse todo pela pesquisa? Não, eu estava na residência, e na residência você não tem uma formação muito assim de metodologia científica, mas uma informação prática do uso da medicina. Então, mais uma vez, eu fiquei querendo ter uma formação um pouco mais científica. E aí foi que eu comecei a procurar um curso de mestrado, né? E foi aí que a farmacologia entrou, e tinha um curso já de mestrado, e que eu já tinha monitoria na farmacologia, e acabou que eu escolhi esse treinamento depois da residência em fazer mestrado e, oxalá, doutorado, como aconteceu depois, né? Então, você entrou como professor da universidade já fazendo mestrado ou foi antes? Foi fazendo mestrado, não, fazendo mestrado, sim, porque nessa época, depois da residência, eu comecei a fazer o mestrado e as oportunidades começaram a surgir em termos de concurso e você ter condição de ficar como professor, né? Então, a partir daí, a gente teve essa escolha de procurar essa parte científica e, na consequência, né, ter a oportunidade de fazer concurso para ser professor e assumir essa condição. Então, durante o mestrado e sob a orientação do professor Manassés, a gente começou a ter um perfil de médico com esse conhecimento mais de treinamento científico, de metodologia científica e com esse perfil. Então, a essa época, obviamente, que o professor orientador achou que eu poderia ter uma chance como professor por conta dessa formação científica já aí nesse mestrado, né? É um perfil diferenciado, né, professor? E aí o senhor falou do professor Manassés Fonteles, juntamente com o senhor, em 1983, chegaram a uma grande descoberta. A gente pode dizer que foi uma das maiores descobertas da UFC ao longo da sua história, né? Vocês descobriram, em pleno século XX, um novo hormônio do corpo humano, que é a guanilina. É assim mesmo, professor, que produzia guanilina, não é isso? É, guanilina, sim. O que é esse hormônio? Como foi que se deu essa descoberta? Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor isso. Bom, na procura do mestrado, a intenção era fazer uma linha de pesquisa que tivesse a ver com infectologia, né? E à época, obviamente que tinha já o início de um convênio com a Universidade de Virgínia, onde um professor de lá, infectologista, trabalhava com infecções entéricas. Então eu tive que ir conversando com o professor Manassés, dizendo que tinha o interesse de ter uma linha nesse sentido. Então o professor Manassés começou a pensar e enxergou algumas toxinas bacterianas que poderiam ser utilizadas num sistema de perfusão renal. E uma dessas toxinas foi uma toxina de uma bactéria que causava infecção intestinal, que foi a Escherichia coli enterotoxigênica. E aí a gente começou a fazer esse estudo perfundindo essa toxina no rim isolado, e aconteceu que essa toxina tinha o efeito de causar natriurese, ou seja, perda de eletrólitos e líquidos
através da urina num rim perfundido. Então esse efeito chamou a atenção da gente porque, obviamente que a toxina agia no intestino, mas tinha um efeito no rim perfundido. Então a gente começou a levantar a hipótese que esse efeito poderia ser em cima de um receptor de algum hormônio endógeno que estaria causando essa diurese renal, né? E nesse achado, obviamente que pouco tempo depois se descobriu que realmente tinha um hormônio que depois ficou chamado de guanilina, né? E que causava esse tipo de controle renal hidroeletrolítico, né? E que hoje, obviamente, tem relação com pressão arterial e vários outros efeitos que esse hormônio age no nosso organismo. Agora, essa foi uma descoberta que a comunidade internacional demorou um pouco, né, para reconhecer. Por que isso aconteceu, professor? Não foi uma descoberta assim aceita imediata, porque mesmo lá com os colegas da Universidade de Virgínia, tinha já sido feito um experimento de que essa toxina não agia no tecido renal. E a gente estava com esse efeito bem claro no tecido renal, funcional, né? E aí a gente ficou, o grupo de lá ficou questionando, né? Mas logo em seguida um colega descobriu que havia um receptor específico dessa toxina no tecido renal. E foi aí que a gente teve esse efeito retomado, essa observação retomada e essa publicação que realmente se tornou muito interessante porque foi uma das primeiras ações de uma toxina que antecipou a existência de hormônios endógenos que controlava o equilíbrio hidroeletrolítico no rim. Quais as implicações, professor, dessa descoberta a partir daí para a ciência? E para a prática também. Esse hormônio endógeno, na realidade, hoje já tem uma droga que, por exemplo, é utilizada para controlar a motilidade gastrointestinal, porque esse hormônio, além de você ter esse controle hidroeletrolítico, também aumenta a motilidade. Então já existe hoje um fármaco com ação de melhorar a motilidade, principalmente para tratar constipação em pacientes quando tem irritação do colo ou doença inflamatória intestinal, né, que causa constipação. Então nesses pacientes, por exemplo, você tem sintomas de dores muito intensas por conta dessa constipação. E esse fármaco que imita a ação da toxina, da Escherichia coli enterotoxigênica, realmente alivia bastante e mantém o paciente numa normalidade de função intestinal. Então isso eu acho que já é um evento importante científico que resultou desse conhecimento, dessa descoberta. Perfeitamente. Professor, desde 1989, o senhor realiza estudos longitudinais, né, com populações tanto aqui de áreas urbanas de Fortaleza, como também do semiárido brasileiro. Essa experiência hoje, inclusive, inspira vários estudos ao redor do mundo. Eu queria que você explicasse um pouco de uma forma didática como é que são esses estudos, o que é feito. Bom, esses estudos de coorte, na realidade, a gente começou com um coorte de 5 anos, né? Então a gente iniciava com mães grávidas e a partir do nascimento da criança a gente acompanhava 2 vezes por semana com visitas semanais para, obviamente, com um questionário que identificava aspectos demográficos e histórico da doença da criança e crescimento e outros aspectos de desenvolvimento da criança, né? Que envolve também a detecção de cognição dessa criança, desenvolvimento cognitivo dessa criança. Bom, obviamente que ao longo do tempo a gente conseguiu renovar esses estudos e com o tempo a gente descobriu que doença diarreica, né, as crianças que tinham mais diarreia na infância acabava que não tinham o desenvolvimento cognitivo adequado ou era deficiente em relação às crianças que não tinham diarreia. E além do mais, você tinha uma perda também na atividade física e tinha também uma perda na sequência de escolaridade dessa criança. E obviamente que esse achado realmente tem causado hoje um impacto de desenvolvimento de novas pesquisas por conta dessa evidência, né? E também foi descoberto nesse estudo de que também deficiências
nutricionais específicos poderiam ter um impacto específico também no desenvolvimento cognitivo, além da parte física de desenvolvimento que você encontra claramente que isso pode ser causa de deficiência, né? Então, acho que isso é muito interessante porque a gente está tratando de doenças que não são bem cuidadas na infância. A gente tem que entender que crianças até 2 anos de idade, é nessa fase que você tem o desenvolvimento neuronal, de conexão neuronal. Então, a conectividade, a plasticidade neuronal, ela acontece até os 2 anos de vida. Se você não tem um cuidado nessa faixa etária, você perde uma conexão neuronal para o resto da vida. Eu acho que as doenças na infância, como infecção intestinal, compromete essa conectividade cerebral e, obviamente, que uma vez que você não tem isso, você vai ter uma criança com dificuldade para estudar, para se desenvolver plenamente na vida adulta, né? Então, esse é um fato que somente agora outras fundações de investimento em pesquisa estão tentando ter uma observação mais ampla ao redor do mundo para que se possa fazer algum investimento de intervenção, né, e cuidado mais preventivo nesse sentido, né? Professor, e o Instituto de Biomedicina do Semiárido, né? Qual é a relação que ele tem com essa pesquisa? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse instituto. Bom, os estudos que fizemos no início foi todos aqui na região periurbana de Fortaleza, né? E surgiu uma oportunidade recente com o desenvolvimento do Instituto de Biomedicina, né, de fazermos uma rede no semiárido brasileiro. Você sabe que o semiárido brasileiro é uma área extensa no Brasil, né? Nós temos aí o equivalente a Portugal, Espanha, França e boa parte da Alemanha, se você comparar em termos de território, né? E nessa área você tem aí uma população de aproximadamente, se eu não me engano, 23 milhões de habitantes e em torno de pelo menos aí 5 milhões são de crianças abaixo de 5 anos, né? E é nessa população que a gente vê mais carência no Brasil como um todo. O Brasil é conhecido por não ter uma prevalência de desnutrição muito alta comparada, por exemplo, com o Paquistão, Bangladesh, que chega a 35% a 40% de desnutrição nessa prevalência. Aqui no Brasil, já desde a época que iniciamos a pesquisa, a prevalência é relativamente baixa, de 5%. Mas isso não indica que as pessoas estão saudáveis, as crianças estão saudáveis, porque você tem deficiências específicas de nutrientes e você pode ter infecções que podem comprometer parcialmente e possa levar a essa consequência que acabamos de citar anteriormente, de desenvolvimento não só no crescimento, mas como também na neurocognição dessa criança. Bom, a pesquisa então pôde chegar ao semiárido por conta do INCT de Biomedicina. Com o investimento desse INCT, nós começamos a documentar doenças diarreicas nessa população e hoje nós temos, por exemplo, dados de causalidades de etiologia específica de infecção intestinal nessas crianças, que são semelhantes às causalidades de infecções aqui na população periurbana de Fortaleza. Então, nós podemos antecipar de que essas crianças estejam também sofrendo das mesmas possibilidades de essas doenças impactarem, tá certo, o desenvolvimento não só físico, mas como neurocognitivo dessa criança. Começou quando, professor, esses estudos com o INCT? Esses estudos começaram em 2009, né? Sim, então os resultados estão começando a serem efetivados agora, né? A gente pode dizer que essa área que o senhor trabalha é uma área interdisciplinar? De que forma que as disciplinas se comunicam e contribuem umas com as outras na sua pesquisa? Bom, nós podemos conversar da seguinte forma: o problema do campo, normalmente é o ponto de partida que a gente sempre teve. A gente traz o problema do campo para estudar dentro do laboratório. Então, hoje, os nossos alunos de mestrado e doutorado, eles são diversificados, eles são biólogos, eles são biomédicos, eles são da área médica também, farmacêuticos e várias outras graduações. Então, essas graduações realmente elas
elas têm um potencial muito grande de estudar patobiologia da infecção, que é uma parte muito básica, envolve muito conhecimento de bioquímica, de fisiologia e também de intervenções que a farmacologia pode fazer, né? Então essa comunidade assim mista, vamos dizer assim, ela acaba que favorece o aumento da somação desse conhecimento para poder entendermos todo um processo de doença e tentarmos intervir e bloquear essa evolução da doença. Esses estudos, como o senhor já falou aí, eles apontam para essa necessidade de investir no bebê, né, para ter um adulto que se desenvolva melhor, mais saudável. O que é que o senhor acredita que pode ser feito? O que é que deve ser feito? Que tipo de investimento deve ser feito nesse bebê para que ele se desenvolva de uma melhor forma? Bom, recentemente, num estudo multicentro internacional, a gente acabou de chegar do Congresso de Medicina Tropical americano e lá foram mostrados alguns resultados que me chamaram a atenção. Por exemplo, lá já houve aí nos últimos 7 anos intervenções mostrando aspectos que a gente tem que tomar cuidado. Exemplo, nesse estudo foi feita intervenção de uma comunidade fazer melhoria na parte de higiene sanitária, ou seja, construir um sanitário, lavar as mãos, e numa outra comunidade fazer uma intervenção apenas nutricional, né? Melhorar a dieta, né? E o que se observou nessas duas intervenções foi que fazer somente a intervenção de melhoria no sanitário e lavar as mãos não consegue diminuir a prevalência de diarreia. Isso chamou muita atenção da comunidade internacional, porque como é que pode? A gente pensa que é só melhorar banheiro e lavar as mãos, pode deter doença. E aí apareceu um outro resultado no mesmo congresso, mostrando que se você faz isso e não cuida também do ambiente ao redor, como um saneamento mais completo, né, você acaba notando que no solo existe uma contaminação intensa desses patógenos que causam infecção intestinal. E aí surge a ideia de que realmente você sai do banheiro e está com as mãos limpas, né? Mas acaba que a criança vive muito no ambiente que ela está presente, né? Se você observar uma criança dentro de casa, na hora que ela vai para o chão, ela pega em tudo que tem direito, né? E essas comunidades, obviamente, que às vezes você não tem um solo muito saneado ou uma higiene adequada, então a possibilidade de contaminação é enorme. Então a intervenção não é uma coisa tão simples, é uma coisa complexa. Então é uma doença que tem um ciclo vicioso complexo. Por exemplo, como eu estava falando lá das mortes das crianças no estágio lá do Albert Sabin, então você não consegue, quando você tem esse ciclo vicioso de infecção, desnutrição e desnutrição mais infecção, você não consegue cortar esse ciclo com qualquer tipo de medida específica. Você tem que entender como esse ciclo funciona para poder intervir adequadamente. Então, hoje ainda se tem pouco conhecimento desse tipo de ciclo vicioso, né? De patobiologia, que você possa ainda ter uma intervenção específica. Mas isso é o final. Obviamente que o início está aí nessas intervenções que eu acabei de citar, e a gente está começando a entender como fazer a intervenção. Ninguém pode fazer a intervenção muito isolada, é uma coisa de melhoria da qualidade de vida como um todo. Então, eu acho que olhar para a melhoria de vida nessa faixa etária de até 2 anos, significa dizer que você tem que melhorar a qualidade de vida das famílias de uma forma bem mais ampla do que aquilo que a gente imaginava, que era só intervir pontualmente na higiene, ou num banheiro, ou numa dieta, ou coisa desse tipo, né? Então, nós estamos aprendendo bastante, porque é uma coisa que muita gente achava que não, é só alimentar, é só fazer uma coisa ou outra, né? Mas não é assim. Mas a dieta também interfere, professor? A dieta interfere, mas se você alimenta e você joga a criança nesse ambiente contaminado, você volta a ter infecção. Então você interfere na condição intestinal, que a dieta por si só não vai ser efetiva em termos de absorção. Então é aí que começa esse ciclo vicioso que a gente chama, né? A infecção altera todo um trato gastrointestinal que tem uma complexidade
extremamente bela de você observar, delicada de você ter um processo de digestão para uma absorção adequada. Então, quando você tem esse tipo de infecção, mesmo sem diarreia, você altera essa condição do intestino de absorver bem nutriente. Então, se você tiver uma boa dieta numa criança que tem uma condição dessa, ela não vai fazer uma digestão e uma absorção adequada destes nutrientes. Então, não adianta você encher a barriga da criança se ela não está com o intestino funcionalmente adequado para fazer a absorção desses nutrientes. Então, isso é importante demais e a gente tem que começar a esclarecer mais a população e nós mesmos estamos aprendendo ainda no século XXI, né? Imagine, obviamente, que o interesse público de você orientar essa população de sair desse tipo de condição. E hoje a gente fala muito em estratificação, deficiência de investimento nessa área, de melhoria da condição de vida. A gente não tem, aqui na área periurbana de Fortaleza, a condição é muito semelhante à condição lá do interior do semiárido. Eu chego, por exemplo, em algumas casas aqui em Fortaleza e tem muitos dias que essas casas não têm um alimento do dia para consumo. Então, essa insegurança alimentar existe, é palpável. Isso numa condição onde o Brasil estava aqui há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Então, a gente não está enxergando esses pequenos detalhes que estão acontecendo. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo que você não tendo a condição básica, que é o desenvolvimento adequado desde a primeira infância, você perde a condição de uma população ficar saudável, plena para o seu desenvolvimento. Então, o investimento nessa área é palpável, é visível para mim do ponto de vista de hoje pesquisador, e pouca gente valoriza esse tipo de investimento, porque praticamente não vê ou talvez não relegue esse tipo de coisa. E à medida que você vai começando a aprofundar esse tipo de conhecimento, você vai dando mais valor a como isso pode impactar lá na frente o desenvolvimento de uma população. Quais são os desafios que o senhor encontra nessa sua área de pesquisa e também para tentar solucionar esse problema? Eu acho que o desafio maior é reconhecer que é preciso manter pesquisa nessa área, porque é um investimento que pode resultar em conhecimento para intervenções que podem impactar o desenvolvimento de uma população. Então, para mim, eu acho que a gente não pode relegar esse tipo de avanço, né? Eu acho que avançamos bastante para entender a importância e agora nós não temos ainda a solução completa, a não ser que a gente continue desenvolvendo esse tipo de investimento para desenvolver intervenções. Basta lhe dizer que a Fundação Melinda e Bill Gates, ela hoje está com esses resultados da rede internacional como sendo de prioridade para desenvolver novas linhas de pesquisa que possam chegar a intervenções e controle o mais adequado possível desse tipo de impacto na saúde pública, né? Nós temos aí, por exemplo, já causalidade sendo evidenciada. Nós temos hoje patógenos 5 ou 6 que são importantes. Nós temos, por exemplo, vamos citar um exemplo de vírus, o rotavírus. Nós já temos uma vacina que previne a infecção pelo micro-organismo, previne a severidade da infecção e diminui o impacto de desnutrição, que também influencia na aquisição de infecção intestinal, outras que você tem. Como nós temos, na infecção intestinal, nós temos 40 patógenos importantes que podem causar infecção intestinal, e se você olhar países como os Estados Unidos, que já tem uma qualidade de vida avançada, continua lá infecções virais sendo importante, impactando, por exemplo, o intestino e tendo uma significativa importância em termos de saúde pública. O Brasil, por exemplo, por mais que ele chegue ao estágio de desenvolvimento como dos Estados Unidos e Europa, em alguns países, a gente não pode relegar esse fato dessas doenças. Então, a medicina é uma coisa muito dinâmica e ela tem que ser sempre observada com critério para que você mantenha o controle
e a prevenção de doença no sentido de você prevenir impactos de desenvolvimento de pessoas que a gente diz assim, aparentemente normais, mas que estão com déficit cognitivo, por exemplo, e não podem ter o seu pleno desenvolvimento para ter uma produção adequada e, obviamente, com uma economia que possa crescer em qualquer país, entendeu? Então, isso é interessante. E para finalizar, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a contribuição da universidade. O senhor está na universidade desde 1973, como aluno de medicina, estudou no mestrado, entrou como professor. A contribuição da UFC na sua carreira científica? É tudo, porque eu acho que a Universidade Federal do Ceará, ela dá a oportunidade de você não só fazer a parte docente de ensino, formação de novos profissionais médicos, mas também a Universidade Federal nunca deixou de investir na formação de pesquisadores, de professores. Uma das coisas mais importantes para mim foi a possibilidade de você ter uma formação no exterior, um curso de pós-graduação no exterior e que pudesse trazer esse conhecimento de volta e fazer isso que nós fazemos hoje, que é a pesquisa no campo, trazendo observações do campo para o laboratório, investindo em pesquisa no laboratório e esse aprendizado, obviamente, que tem como fonte as pós-graduações. A universidade hoje tem pós-graduações importantes na área médica, né, na área de saúde, e eu acho que tudo isso tem a ver com essa formação que eu tive e compartilho com os colegas, né, do meu instituto lá, do nosso instituto e de toda a comunidade científica lá da universidade. Então eu acho que a universidade, eu hoje posso dizer claramente que eu estou pleno, satisfeito de ter uma Universidade Federal do Ceará com essa potencialidade de formar pessoas e com um padrão o melhor possível para fazer o melhor possível nas suas áreas específicas. Então, eu fico assim honrado de estar fazendo parte dessa comunidade, né? E ao mesmo tempo poder servir com esse conhecimento, porque eu acho que a minha obrigação é prover mais conhecimento para que a gente possa ter condição de evoluir e intervir e fazer algo que possa melhorar a qualidade de vida da população. Eu acho que isso é o ponto máximo que eu diria que a universidade me proveu, me deu suporte e continua a dar. Ok, professor Aldo, eu tenho certeza que a universidade também se orgulha de ter um cientista como o senhor fazendo parte do quadro dela. Muito obrigada aqui pela presença no nosso programa. E você que nos acompanha, fique sempre atento ao canal e até o próximo Conversando com Cientistas.